Pronto, vai começar. Agora né? tá gravando. Então, pronto, Ivinha. Obrigada. Pronto, então a gente vai dar início, né, para quem quiser assistir depois e os colegas que não têm acesso ao Meet poderão assistir. Então, quando a gente fala de história, vem muitas coisas a nossas mentes. Imagens, né, o que a gente já viveu. Né? Então, se a gente for estudar em si a palavra história, a gente sempre pensa nas mudanças e nas permanências que acontecem na sociedade, né, ocorridas na sociedade. Então, tudo que a sociedade fez, né, nós, seres humanos, quando a gente fala de sociedade, não é o ambiente, e sim as pessoas que habitam nela, né, que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento daquele local. Então, ela estuda as mudanças, as permanências ocorridas na sociedade, procura estudar também, perceber como as pessoas viviam nos tempos antigos, como vivem hoje, como acontecia a relação com naqueles tempos. Às vezes, vocês podem ver, vocês são bem jovens, às vezes os pais, os avós de vocês, no meu tempo era assim, assim, assim. No meu tempo não existia isso, né? Às vezes, no meu tempo é assim que acontece. E aí, a história estuda isso. E é o quê? Tanto o que mudou, como o que permanece, né? Então, a história estuda o tempo passado, o tempo presente, e quando a gente vai sempre pensar, né, lembrar, a história é o estudo dos seres humanos no tempo e no espaço. Tudo que o ser humano, tudo que as pessoas fizeram durante o tempo que elas viveram, naquele espaço que ela conviveu, naquele local, por onde ela andou, né, é objeto de estudo da história, certo? Então, a gente vai sempre pensar nisso. O que seria história? Tudo que o ser humano fez, né, o que ele fez e naquele espaço que ele viveu. Então, eu coloquei alguns conceitos, que a palavra história é um termo antigo, é um termo grego, que vem da palavra história, que significa conhecimento através da investigação. Então, tudo que você se investiga, que você quer saber, quer procurar saber, é objeto de estudo da história. Então, a história é uma ciência que investiga, que estuda, que procura saber o passado da humanidade. Tudo que a humanidade fez para que tenha resquícios, para que espelhe no presente. Então, o que é de evolução? Por que a gente estuda? O que tem de importante a gente estudar a Grécia, por exemplo? Porque foi na Grécia que se inventou a democracia. Outra coisa bem mais, a gente pode ir bem mais longe. Por que a gente estuda a pré-história? Porque nós usamos o quê? Nós usamos roupas, nós cozinhamos, os nossos alimentos são cozidos. E como foi que começou isso? Então, por isso que a gente investiga, que a gente quer saber, para poder a gente entender o presente. Não só o passado, a história, estuda o passado, mas é de extrema importância a gente estudar o passado para poder a gente entender o presente, certo? Então, tudo que o homem fez, né, que pensou desde o seu aparecimento sobre a Terra, é objeto de estudo da história. Então, mais precisamente, quando a gente for estudar mais a fundo, a história é a ciência que estuda o homem no tempo, certo? Alguma dúvida até aí? A gente pode tirar as dúvidas. Qualquer coisa, alguém vai olhando. Não tem nenhuma dúvida, não. Pronto. Qualquer coisa, Lívia, você vai olhando no chat e já vai... alguém for falando, alguém já vai me dizendo para a gente parar. Ou pode parar no decorrer da explicação. Então, podemos dizer, né, que a história é o estudo que os pesquisadores fazem dos seres humanos em diferentes épocas, e ela não é a soma, como eu falei, não é a soma dos acontecimentos do passado, mas o resultado das pesquisas que são feitas sobre o passado do ser humano, né? E quem é que faz essas pesquisas? Alguém sabe me dizer?
Quem é que trata da história? Quem é que se preocupa em pesquisar, em estudar, em escrever a história? Quem cuida quem estuda medicina, né? É médico, quem faz enfermagem, o historiador, isso mesmo. Então, o historiador é o profissional que procura investigar, que procura estudar o passado da humanidade, juntamente com outros estudiosos, como a paleontologia, a arqueologia. Então, eles se unem para pesquisar, para fazer pesquisas sobre o passado e entender, compreender o tempo presente. Então, o historiador, ele só sabe, né, o que está acontecendo hoje, ele só entende o que aconteceu hoje porque ele estuda o passado. E aí, não sei se vocês já ouviram falar, né, eu acho que eu falei na aula passada, que a pré-história, quando a gente fala de pré-história, é todo o período, né, antes da invenção da escrita. E se não tinha escrita, como é que os pesquisadores, eles sabem? Eles fizeram essa história. Como é que eles sabem que certo tempo, há 3.000 anos, 4.000 anos, se inventou o fogo? Como é que eles sabem que o fogo era utilizado para espantar os animais? Como é que eles sabem que foram as mulheres que deram início à agricultura? Inventaram Por causa dos desenhos paleontológicos encontrados em rochas, em pedras, dentro de cavernas ou até mesmo montanhas, onde eles ficavam abrigados. Isso mesmo, porque eles têm, né? Eles têm esses vestígios que são fósseis, que são restos de objetos, que são ossos, né? Eles vão nas pinturas rupestres, nas rochas, eles fazem aqueles estudos, e aí eles têm esses vestígios, que são fontes, que nós chamamos de fontes históricas. Então, o historiador, ele tem inúmeras fontes para poder escrever a história. Que são essas fontes históricas. Há dois tipos de fontes históricas, não sei se vocês já ouviram falar, que são as fontes materiais e que são as fontes imateriais. Qual é a diferença? Material, a gente vai pensar, vai ficar melhor para vocês estudarem, é o que a gente pega, tá entendendo? Vamos sempre pensar nisso. Então, as informações, elas são colhidas pelos historiadores, né? E são colhidos através do estudo dessas fontes, que são fontes materiais e fontes imateriais. Digamos que as fontes materiais são aquilo que nós podemos pegar, como, por exemplo, livros, móveis, pedaços de madeira, de cerâmicas, fotografias, pinturas, esculturas. Então, são essas fontes que nós chamamos de fontes históricas materiais. Tia, travou aqui. É tudo que for materialmente constituído que a gente possa adquirir informação. Oi? É porque deu uma travada. Também, já faz a segunda vez já. Travou? Travou. Mas voltou já. É que vocês me digam, que eu fico vendo só o slide, eu não vejo mais vocês. E aí, né, tudo que for de fonte histórica material que o historiador pode pegar, né, nós chamamos de fontes históricas materiais. Aquilo que nós não podemos pegar são fontes históricas materiais. Imateriais, aliás. Materiais, o que a gente pode pegar. Imaterial, o que não podemos pegar. Por exemplo, material, documento, como eu falei, né? Esculturas, roupas, filmes, utensílios domésticos. Já as imateriais são, principalmente, relatos orais, lendas, danças, músicas. Oxe, por que dança e música? Porque uma forma de dançar, por exemplo, vamos dançar o frevo, lá no Pernambuco, né? Ninguém pega, mas a gente está vendo que é uma fonte que é estudada para poder entender aquela sociedade, certo? Deu para entender o que é fonte material e fonte imaterial? Sim. Muito bem.
Material que a gente pega, todas essas fontes, lembrando que as fontes são os registros que podem fornecer informações sobre o passado. E ela é dividida em duas formas, de dois tipos, materiais e imateriais. Materiais, né, como eu falei, é constituído materialmente, que a gente pode pegar, que se fornece informação. Já o imaterial, né, é o que não for materialmente constituído, que não é, a gente não pode pegar. Passa informação, mas nós não podemos pegar. Lembrando que essas fontes históricas, elas não são autoexplicativas, né? Por quê? Porque precisa de alguém para poder estudar. Eu não vou pegar por exemplo, não vou pegar um livro e o livro está aí e eu vou dizer que é uma fonte. Por que é uma fonte? Porque ela é só a capa do livro, sem eu estudar, sem eu pesquisar que tempo foi escrito, como é que vivia aquelas pessoas, por que aquele autor escreveu aquele livro. Então, sempre vocês têm que ter em mente que nenhuma fonte histórica ela é autoexplicativa. Ela precisa de quem? Ela precisa, né, de pesquisadores, ela precisa que esses pesquisadores, ao estudar determinado documento, ao estudar determinada fonte histórica, dê sentido àquela fonte histórica. Por isso que ela não é autoexplicativa. Então, cada pesquisador, cada historiador, ele escolhe, ele elege, né, com base no que ele quer pesquisar, ele elege o objetivo do trabalho, os critérios, né, o sentido que o material histórico tem, então ele vai escolher aquilo que ele quer estudar. Por isso que nenhuma fonte histórica ela é autoexplicativa. Vamos lá. E nós conhecemos bem essa fonte histórica imaterial, que é a tradição oral. O que seria essa fonte histórica material, essa tradição oral? Vocês já ouviram falar? Fulano, né, está fazendo uma pesquisa, mas baseada em fontes orais. O que seria isso? Sabe me dizer? Que fonte é essa? Fonte histórica oral. É aquela que ia passando de geração em geração, os pais iam contando para os filhos as histórias da sua tribo, né? Isso mesmo, Lívia. É o que é passado oralmente, né? Contado verbalmente. E é uma fonte histórica. É material ou imaterial? Você sabe me dizer? Imaterial. Imaterial. É porque a gente não pega. É constituída imaterialmente, é importante, é uma das principais fontes, mas a gente não pega. E é passado de geração para geração, né? Tem o papel de transmitir, de preservar a história daquela comunidade, principalmente de comunidades longínquas, por exemplo, de grupos como indígenas, como Lívia falou. Então, a tradição oral tem esse papel de passar a história, né, verbalmente. Então, em muitas sociedades, principalmente nas sociedades antigas, quando não se existia a escrita, a história, a memória sobre o passado era transmitido verbalmente. Então, o conhecimento verbal que os nossos pais, os nossos avós te dão, por exemplo, uma forma de fazer comida. Foi minha mãe que ensinou, foi minha avó que ensinou. E aí você vai passar para a sua filha, né, para o seu filho, e aí, isso aí é uma fonte imaterial, e que foi passado oralmente, foi transmitido, foi preservado a memória sobre o passado daquela família. Por exemplo, tem pessoas, quem é católico, tem o costume de fazer renovação, né? Vocês já ouviram falar. E aí, sua avó fazia, sua mãe faz, né? Sua tia faz, e aí está preservando a memória sobre o passado. É uma fonte, é algo que vai passar de geração para geração, né? E que vai estar sempre presente no cotidiano das comunidades. E aí é uma fonte histórica. Os historiadores, por que não vamos falar de comida, de renovação? Porque isso é preservado de geração para geração, passado de geração para geração, né? Para dos nossos ancestrais, e que revela aspecto importante da nossa vida, a organização social, qual era a visão de mundo daquele pessoal, daquele tempo, né? Então, tudo isso é fonte histórica e material.
E patrimônio cultural, vocês já ouviram falar em patrimônio cultural? Também o patrimônio cultural é dividido em cultura material e cultura imaterial. Se a gente fizer a junção, é quase a mesma coisa, tem o mesmo sentido que fonte histórica material e fonte histórica imaterial. Patrimônio cultural é o conjunto de manifestação, né? O que aquele povo tem de cultura. São as realizações, as representações de um povo, e está presente em todo lugar, em toda atividade, nas ruas, nas nossas casas, né? Na forma que a gente dança, nas músicas. Então, o que for de cultura, né? É patrimônio daquela sociedade, né? Forma a identidade de um povo. Por exemplo, no Ceará no Nordeste dança-se forró, aí é um patrimônio. No Pernambuco dança-se frevo. Na Amazônia, né, tem a festa do Bumba Meu Boi, aí é patrimônio. Então, segundo a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, né, na Constituição que nós utilizamos, que prevalece, ele considera patrimônio cultural como os bens de natureza material e imaterial tombados ou sozinhos ou em conjunto, mas que representa a nossa identidade, a nossa memória. Por exemplo, as formas de expressão, né, o modo de criar, de fazer, de viver, como eu falei, o modo de fazer uma comida, né, o modo de dançar, as criações artísticas, as criações tecnológicas, documentos, prédios, não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, tem aquela casa ali que está funcionando, se eu não me engano, a Secretaria de Esporte e Juventude. Ela faz parte do patrimônio cultural, né, de Aurora. Ela é tombada. Por quê? Porque representa a história do povo. Então, conjuntos urbanos, edificações, e que geralmente se deve apenas, como eu falo, conservar, mas não pode mudar a estrutura. Certo? Eu coloquei até alguns pontinhos aqui. Deixa eu ver. Alguns exemplos de patrimônio cultural. Por exemplo, a ruína de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. O Parque Nacional da Serra da Capivara é tombado, é um patrimônio da humanidade. O que é isso? É da humanidade, né? Segundo a Unesco, eles tombam, eles fazem um documento que aquele patrimônio faz parte do patrimônio cultural da humanidade. O Centro Histórico de Salvador, Brasília, no Distrito Federal, as paisagens do Rio de Janeiro. Então, tudo isso é patrimônio material. Deu para entender o que é patrimônio material? Material e material. Material que a gente pega e material, por exemplo, as congadas, o reizado, não sei se vocês já ouviram falar, patrimônio imaterial. Por quê? Porque a gente não pode pegar, mas a gente faz parte da identidade, da cultura daquele povo. O elevador Lacerda, em Salvador, será que ele é tombado? Pronto, é o centro histórico, né? Como o elevador Lacerda, né? Lá no Pelourinho, faz parte do centro histórico de Salvador, todo aquele centro, né? O Pelourinho, o elevador Lacerda, as cidades, as edificações, as igrejas, é tombado, é patrimônio histórico. Lá tem uma igreja muito bonita, de ouro por dentro. Que às vezes nem pode filmar, né? Nem pode tirar, assim, com flash, né? Tem um bocado de coisa. É igual também às cidades, por exemplo, Mariana, Ouro Preto, em Minas Gerais, também. Então, que ela é tombada como patrimônio da humanidade. E o tempo? Quando a gente fala história, a gente sempre fala de tempo, né? Então, há diferentes tipos de tempo. Quem sabe me dizer? Tem o tempo histórico, que a gente até estuda, que é a questão de, por exemplo, nós nos guiamos com relógio, com horário, né? Tem um momento de nós acordarmos, a hora que vamos dormir, geralmente nós temos horário, porque nós temos que acordar para estudar. Então, é o tempo histórico em diferentes tempos. Tem o tempo da natureza, antigamente, não sei se vocês já ouviram falar, né? As sociedades antigas, elas se baseavam pelo tempo da natureza, ou seja, a lua, as fases da lua.
tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher. Por que que na Bíblia, não sei se vocês já ouviram falar, Abraão morreu com 100 e tantos anos. Aí, oxe, morreu com desse tanto de anos, teve filho com tantos anos, né? Porque as diferentes sociedades, não sei se vocês já até se perguntaram por isso. Gente, é que naquela época as pessoas morreram com 200 anos, 300 anos. Né? Porque naquela época se contava a idade não com um ano com 365 dias, e sim com as fases da Lua. Né? Pois eu achava que era porque eles viviam mais tempo do que nós. Pois é, eu também tinha essa impressão. E depois eu fui pesquisar, não sei por que a gente viveu mais tempo do que nós. E aí, se você for pesquisar, é porque os anos eram contados diferentes. Eles contavam de acordo com as fases da Lua. Então, geralmente, no ano que a gente vive, com 365 dias, eles tinham 3, 4 anos. Eles viviam 4, 5 anos, por aí. Né? Por isso que, quando a gente vai escutar alguma história bíblica, a gente tem essa impressão, que diz assim, Sara, já idosa, tinha 200 e tantos anos, teve filho, né? Isso assim, que a gente estuda as histórias bíblicas. Mas por quê? Porque o ano era contado diferente. Né? E aí tem o tempo histórico, tem o tempo cronológico. Antigamente, as pessoas contavam-se as civilizações antigas. O tempo de cheia, né? Que é o tempo da natureza. Quando passa o tempo da cheia, é o tempo de plantar. Quando passa o tempo de plantar, tanto tempo é o tempo de colher. Então, a gente sempre acha que isso ali é algo natural, mas não, é o tempo da natureza. Que muitas sociedades... Os agricultores também se baseavam pelas constelações. E se baseava pelas constelações, verdade. É igual nos orientar também, né? Que as pessoas, até agora no século XV, XVI, sei que vocês estudaram, quando houve as viagens marítimas, né? Por que que os portugueses e os espanhóis, só fugindo um pouquinho, por que que os portugueses e os espanhóis, eles saíram à frente? Porque eles tinham, né, estudavam, eles tinham alguns instrumentos, como o astrolábio, como a bússola, que se orientavam, a escola de Sagres, né, que formavam navegadores, e aí eles se orientavam pelas estrelas, pelas constelações, e também é uma forma da gente nos orientar, né? Muito bem. A aula passada, nós falamos sobre os séculos, não sei se vocês lembram, e aí como é que eu sei que tal ano é tal século? Como é que eu sei? Rapidinho. O ano de 1155. Que século é? Como é que eu vou saber? Dentro do que eu sei que o século XII. Né? E aí, eu vou até aqui colocar para mim editar o slide para vocês terem uma ideia. E se vocês podem... Deixa eu ver aqui se eu conseguir aqui. Vocês estão vendo eu editando? Dá para ver? Sim. Pronto. Então, como é que eu sei que tal ano é tal século? Por exemplo, 1152. Que eu sei que o ano de 1152 é o século XII. Como é que eu vou saber? Como é que eu sei que o ano de 456 é o século V? Como é que eu sei que o ano de 2021 é o século XXI? Então, para você, rapidinho, não se embananar, não se embaralhar com essas coisas, só sempre lembrar assim. Oh, meu Deus. Posso falar, tia? Pode, meu amor. Pode sim. Tira os 2 últimos números e soma mais um. Isso mesmo, Priscila. Quando estou misturando aqui pronto. Quando o número ele é quebrado aqui, ó, ele não termina em 00, né? Então, eu vou pegar esses 2 primeiros números, que é 11, vou somar mais um, que vai dar o século XII. Sempre lembrando que século é em algarismo romano. Ó, o número não é quebrado, eu vou tirar os 2 últimos números, vou pegar o que sobrou e somar mais um, 4 mais 1, século V. Ó, o número não é quebrado, século XXI, o número 21, então vou tirar o 21, somar 20 mais 1, século XXI. E quando termina em 00, por exemplo? O ano 2021 aqui.
o ano 2000, o ano 100, o ano de 1500, a chegada de Pedro Álvares Cabral, o ano de 1900, como é que eu vou saber? Então, eu não preciso somar. Eu tiro os 2 zeros, né? E deixo o número. Por exemplo, o ano 200, que século é? Século 2. Se fosse 201, já seria quem? Tirava os 2 números e somava mais um. Já seria o quê? 2 mais 1, 3. Já seria o século 3. 500, 1500, termina em 00, então eu tiro os últimos 0 e pronto. 1500, século 15. Se fosse 1501, já era quebrado. Então, eu tirava o 0 e 1, somava 15 mais 1, século 16. Século 100, o primeiro século da humanidade. Então, século 1. Se fosse 101, o ano de 101, aí já tirava o 0 e o 1 e somava mais 1, século 2. 1900, tira os 2 zeros e fica o século 19. Então, se for 00, eu não vou somar. Se for um número quebrado, eu tiro os 2 últimos números e somo mais 1. Se não for quebrado, eu só tiro os zeros e aquele número permanece ao século que nós estamos falando. Deu para entender? Sim. Sim, deu. Pronto. Então, é rapidinho para você descobrir tal século. E aí também tem que a gente sempre lembrar também do algarismo romano, né? Como eu falei, aula passada, a história é dividida em história e pré-história, né? Segundo historiadores, como é que eles usam essa divisão? Que critérios eles usaram para dividir a história e a pré-história? Pré-história, antes da escrita. História, depois da escrita. E aí, muitos historiadores, eles acham esse termo discriminatório. Por quê? Porque será se aquelas pessoas que viveram antes da escrita, ou mesmo hoje, que tem sociedades que não dominam a escrita, elas vivem na pré-história, elas não têm história, né? Como a gente fala de pré, como se fosse antes da história. Quando tira o termo pré, é como se quem tivesse história, quem tivesse fazendo história, quem fez história, quem dominasse a escrita. E se a gente for pensar isso, é um conceito bem discutível, né? Vocês não acham? Por quê? Porque que aquelas pessoas que não dominam, que são ágrafas, pessoas ágrafas que não dominam a escrita, não têm história. E aí, muitos historiadores, eles discutem, né? Acham esse termo muito discutível. Porque pré-história antes da escrita e história depois da escrita. E aí, gente, nós podemos fazer, né? Como eu coloquei aí no nosso slide, segundo os historiadores, a pré-história começaria desde o surgimento dos seres humanos, há cerca de 2 milhões de anos, né? E teria fim com a invenção da escrita, por volta de 3 mil anos antes de Cristo. Já a história seria desde que surgiu a escrita até os nossos dias atuais. Então, repara aí, se vocês podem pensar que essa periodização considera que as sociedades sem escritas, as sociedades ágrafas, né, são tipo sociedades sem história. Por quê? Porque história é contada, segundo historiadores, a partir da invenção da escrita, né? E aí, muitos historiadores, os historiadores atuais já não aceitam essa visão, dessa divisão de pré-história, antes da escrita, e história depois da escrita. A história, ela é dividida em 4 períodos. Idade Antiga, que vai do surgimento, né, da escrita, de 3 mil anos antes de Cristo, até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476. A Idade Média, que vai de 476 até a tomada de Constantinopla pelos turcos. A Idade Moderna, que vai da tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa, em 1789. E a Idade Contemporânea,
que é a idade que nós vivemos atualmente, e vai da Revolução Francesa até os nossos dias atuais, certo? E aí, como é que os historiadores, não sei se vocês já se perguntaram, e a gente já até uma revisão, como eu falei, que o primeiro ano é uma revisão, né? Como os historiadores, eles vão buscar, como a gente já discutiu, porque eles, através de estudos, de escavações paleontológicas, né, eles descobrem fósseis, descobrem objetos, e aí eles vão estudar esses vestígios deixados pela ação do homem, vão analisar, vão estudar, aí vão confirmar teorias. Por isso que, segundo historiadores, né, de acordo com os nossos estudos, os fósseis mais antigos foram encontrados na África. E aí, os antepassados dos seres humanos, né, que são os hominídeos, que são chamados pelos historiadores, pelos cientistas de hominídeos, o mais antigo, né, viveu na África. E aí, mais tarde, né, por volta de 3 milhões e meio antes de Cristo, aí apareceram outras espécies, por exemplo, do gênero Australopithecus. Mas os fósseis mais antigos dos hominídeos, que são os antepassados dos seres humanos, foram encontrados na África. E é através desses estudos, dos estudos fósseis, é que os historiadores, os estudiosos, os cientistas conseguem obter informações, né? Como eles viveram, como é que eles fazem isso? Como é que não saber que eles viveram há 3 milhões de anos atrás? Então, eles estudam as arcades dentárias, eles estudam os ossos para ver a posição genética, para ver o que é que eles comiam, e é através daí que eles vão ver que tempo foi que eles viveram, certo? Cadê aqui? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Um minutinho, vou procurar aqui. Pronto. Né? E aí, independente da nossa origem, da nossa aparência física, a gente faz parte de uma mesma espécie, né? Como eu falei, foi encontrado o crânio fóssil mais antigo do mundo, conhecido até agora, e que foi batizado de Tomai, e foi encontrado no centro-norte da África. E aí eu peguei até uma imagenzinha do crânio de Tomai, né? Que quase completo, né? Foi descoberto em 2001, e segundo estudiosos, segundo fontes, né, históricas, esse é o fóssil mais antigo, que é o fóssil de Tomai. Se vocês podem ver aqui. E a nossa origem? A nossa origem, né, a teoria do surgimento do homem, há duas teorias. Vocês já ouviram falar nessas teorias? A teoria criacionista e a teoria evolucionista. Alguém sabe me dizer qual é a diferença? Eu posso falar? Pode sim, Matheus. Eu creio que o criacionismo venha da nossa fé diante a um Deus, que a gente tenha sido criado por um Deus ou uma força maior que simplesmente nos criou e de lá viemos. A teoria do evolucionismo diz que, por exemplo não, diz isso, que a gente evoluiu do Homo sapiens e foram longos anos de evolução para que a gente pudesse chegar até aqui. Muito bem, Matheus, isso mesmo. Essa é basicamente a diferença. A teoria, a criacionista, né, o criacionismo prega o quê? O que a gente, na nossa casa, na nossa família, nós que temos fé, que temos fé num Deus ou numa força superior, a gente acredita nisso. Que nós fomos criados por Deus, né, a sua imagem e semelhança, e aí tem lá na Bíblia que Deus criou o mundo, né, e criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele se propagou, né? Nós somos heranças, segundo a teoria criacionista, que é uma teoria religiosa, ou até de fé, como Matheus bem utilizou. Já o evolucionismo é que nós, seres humanos, é o que a gente estuda, é a ciência em si, né? Por quê? Por que é a ciência em si? Porque
a ciência, ela procura provar as coisas, né? Estudar e provar, né? E quando a gente prega o criacionismo, quando nós acreditamos, né, na teoria criacionista, que Deus criou tudo, nós não temos como provar, né? Nós temos essa força, que muitas vezes até, não sei se vocês, eu vou até indicar um filme para vocês, não sei se vocês vão ter tempo, mas no final de semana, vocês podem até estudar um filme bem antigo, que diz assim, Deus não está morto. Não sei se vocês já assistiram esse filme, né? Que é justamente... Eu já ouvi falar, já. Pronto. Mas, tia, não tem uns 3 filmes desses? Eu já Mas eu acho que assisti é esse o filme, primeiro, é muito bom. se eu não me engano. É o primeiro, é o mais antigo. Que, né, o estúdio... Eu já assisti também mais 2. Tem um que é muito top, que ele é tipo um jornalista. Aí ele não acredita em Deus, mas a mulher dele acredita. Aí ele procura um monte de provas possíveis para provar a existência de Deus. Se eu não me engano, ele é baseado em fatos reais e ele consegue provar a existência de Deus, mas eu não sei o nome. Pronto, esse que eu estou dizendo para vocês, indicando, acho que é o 1, Deus não está morto. Que é até um debate, que ele fala muito dessas teorias também, que a gente está falando, da questão da evolução, né, que o homem se evoluiu de um ancestral comum, de primatas, e que, fulano, que a gente às vezes pensa assim, eu vim do macaco. Não, ninguém veio do macaco, não. Né? Mas, segundo a teoria evolucionista, nós evoluímos de um ancestral comum. E com o tempo, Darwin fala o quê? Da evolução das espécies, né? Que com o tempo foi necessário que os organismos, né, se evoluíssem. A teoria de Darwin diz o quê? É a teoria aceita pela comunidade científica, de que os organismos, todos os seres vivos se originaram de organismos mais simples e que, com o tempo, sofreram alterações e foram se evoluindo. Aqueles que melhor se adaptaram permaneceram. E isso é a explicação aceita pela comunidade científica, que, através do estudo de fósseis, os ancestrais tiveram, as pessoas, nós seres humanos, tivemos ancestrais biológicos comuns e que foram se evoluindo. Antes da teoria de Darwin, né, do livro A Origem da Espécie de Darwin, a explicação era religiosa, era isso que nós estamos falando, né, que Deus criou o homem, o ser humano, a sua imagem e semelhança. E aí, nesse filme, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, ele vai debater até a questão da teoria de Darwin, né? Então, a teoria evolucionista fala disso, que muitos pesquisadores, eles estudaram e eles foram convencidos de que todo ser humano, nós e nossos descendentes, nós tivemos ancestrais biológicos comuns aos primatas. E que, com o tempo, com a necessidade, esses organismos, eles foram se evoluindo, e passaram por muitas transformações ao longo do tempo. E essa teoria, a teoria evolucionista, que o ser humano se evoluiu, é a teoria aceita pela comunidade. Já nós, né, pessoas, nós que acreditamos nessa fé, temos uma fé, seja ela de qual for, né, a gente acredita mais na teoria criacionista, né? Segundo o livro do Gênesis, Deus, no princípio, criou o céu, a terra e tudo, né? E principalmente os seres humanos, a sua imagem e semelhança. E aí eu coloquei a explicação que o criacionismo é essa crença religiosa de que a humanidade, a vida, a terra e o universo são criação de um agente sobrenatural, dessa força que a gente chama de Deus, né? E essa narrativa, essa história, está no livro do Gênesis. Como eu falei, do evolucionismo é a evolução, né? É a origem, a evolução do Homo sapiens como espécie distinta dos outros hominídeos. Por quê? Porque se a ciência, se a comunidade científica fala que nós tivemos um ancestral comum aos antigos primatas, por que os grandes macacos também não pensam, não falam, né, não se desenvolveram? Porque, segundo a evolução, né, nós tivemos um ancestral comum, mas que
nós somos, né, a nossa espécie, que é o Homo sapiens, é uma espécie distinta dos outros hominídeos. Né? Os hominídeos, como se diz, é a herança, é um ancestral, nós herdamos dos hominídeos, mas que a evolução do Homo sapiens como espécie, nós, pensadores, né, o Homo sapiens, o homem que pensa, tivemos, com a evolução, nos distanciamos, nos separamos dos outros hominídeos. Né? E aí não é só a história que se preocupa com isso, não, como eu falei, muitas disciplinas, né, a antropologia, a primatologia, a arqueologia, a linguística, a genética, elas também se preocupam com isso. Né? E eu falei do nosso ancestral, e aí, sempre que a gente pega esses livrinhos, principalmente do 6º ano, do 1º ano, a gente sempre vê essa linhazinha, não sei se vocês já prestaram atenção. Por quê? Porque fala que, como a gente se evoluiu, né, a teoria evolucionista fala que o ser humano se evoluiu através do estudo de outros fósseis, né, como do gênero Australopithecus, também foram encontrados vários fósseis de outros gêneros, por exemplo, do gênero Homo, uma espécie mais evoluída, do Homo habilis, que tinha habilidade, do Homo erectus, porque se nós tivemos a mesma origem que os primatas, nós devíamos ficar o quê? Andar encurvado, né? Como os primatas. Mas aí fala que os fósseis, estudos fósseis, descobriram espécies mais evoluídas do Homo habilis, que é o Homo erectus, que já conseguia ficar em pé. E aí, diversas linhagens paralelas aos nossos ancestrais, né, se evoluíram até chegar ao homem moderno, até o homem sapiens. O que seria isso? O homem sabedor, o homem que pensa, que somos nós, né? Então, existem estudos e fortes indícios, segundo a comunidade científica, a gente sempre tem que lembrar disso, é a ciência, né, que fala disso. O Homo erectus, né, foram os primeiros a povoarem outros continentes, que foi ele que saiu da África e foi para os outros continentes. Né? Nós temos a divisão da pré-história. Quem lembra qual é a divisão? Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Né? E há uma característica para cada idade, para cada período. Por exemplo, o Paleolítico é também chamado de Idade da Pedra Lascada. Eram que os nossos ancestrais, eles lascavam as pedras, eles cortavam a carne com essas pedras lascadas, eles faziam objetos de pedra lascada, né? Era a matéria-prima, era isso, era madeira, pedra, né? E geralmente era isso, né? Pedra e ossos, era a matéria-prima, era essa. O clima, quando vocês vão estudar geografia, segundo estudiosos, o Paleolítico, os seres humanos viveram na 4ª glaciação. Viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos, eram nômades, viviam de um local para outro, e não tinham moradia fixa, por isso que eles saíam em busca de quê? De água, de alimento, de moradia, e tinha uma economia coletora. O que seria essa economia coletora? Colhiam, né? Viviam da caça e da coleta. Então, o que eles colhiam era o que eles precisavam para sobreviver, até porque não tinha geladeira, né? Não tinha como eles guardar. E aí, alguns ainda guardavam embaixo do gelo, não tinha como salgar, né? E aí, eles só colhiam o que davam para viver por certo período de tempo. Dominaram o fogo, como vocês estão vendo aí, os instrumentos, como eu falei, eram de ossos, madeiras e depois de pedra lascada. E eram nômades. E como é que eles se comunicavam, basicamente? Através da pintura rupestre nas cavernas. A descoberta do fogo foi uma descoberta muito importante, à frente do seu tempo. E aí, quando eles descobriram o fogo, eles puderam até melhorar a vida. Por quê? Porque eles puderam assar e cozer os alimentos, né? Eles puderam se proteger, porque os animais selvagens tinham medo do fogo, né? E também eles puderam se proteger do frio,
Então, foi uma invenção além do seu tempo. Então, que modificou a vida dos seres humanos daquele período. Gente, já são 9h55, 8h55, e eu vou ter que sair. Nós vamos parar aí, né, no Paleolítico, porque eu tenho aula agora no 2º ano, e nós vamos ficar assim, até a parte aí do período Paleolítico, aí eu vou cobrar no exercício da próxima, vou mandar, Mirley, vou mandar o slide e vou mandar a gravação. É quando eu terminar essa maratona da manhã, viu? Eu vou ter aula ainda nos 2º e nos 3º. E aí, nós vamos parar até aí, Paleolítico, em que eu vou cobrar no exercício. E aí, na próxima aula, que será de hoje a 15 dias, eu vou... Aí a gente termina de... Ou até eu posso fazer assim, não sei se vocês aceitam. Mas aí vocês vão ter aula de Sociologia e de História, de Geografia, né? Na próxima quarta. Mas aí eu posso até entrar de 8 na próxima quarta, para a gente só concluir aí e já fazer o exercício. Concluir só Neolítico e dados metais, para a gente não perder muito tempo. Pode ser? Dá certo. Pronto, pois dá certo, Ana. Então, quando for na próxima quarta, eu entro de 8, só para a gente concluir o resto da pré-história, e aí vocês fazem o exercício. Certo? Cadê a chamada? Certo. Oi? A chamada. Pronto, eu vou mandar novamente, viu? A chamada. Pronto, então a gente vai... Tia, quem já botou o nome pode sair. Pronto, pode sair. Então, bom dia, bom descanso. Tá certo, bom dia. Boa aula. Tchau, Leide. A aula foi muito Tchau, boa. tchau. 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 Tchau, meninos. Vai a chamada, viu?